Espírito Santo pode guiar. The Holy Spirit is O the Espírito Santo pode conduzir. And the Holy Spirit can lead us. E nós precisamos andar no Espírito. We need to walk in the Spirit. Amém? Amen. E quando andamos no Espírito, So when we walk in the Spirit, é mais fácil os outros perceberem o fruto do Espírito. it's more easy to understand the fruit of the Holy Spirit. Como eu disse, às vezes achamos que não temos domínio próprio, não temos paciência. So sometimes we think that we don't have a self-control, we don't have a patience. Mas isso pode revelar, pode significar que talvez o Espírito Santo não está no controle. Because sometimes that's not good, that sometimes the Holy Spirit is not in control. Porque ainda que eu sinta vontade de fogo aquele alguém, But it is if we have the desire esmagar, to smash that o person, Espírito Santo diz: "Epa, the Holy Spirit will say, hey, lembra quem que foi? so remember who you are. Quando vem uma palavra para soltar, But then if the word just comes to just to train up, o Espírito Santo nos controla. the Holy Spirit will control us. Quando o Espírito Santo não está no controle, But when the Spirit is not in tudo control, que vem na cabeça, não está. anything that comes in my mind, just produce it away. Em segundo lugar, nós precisamos, além de andar no Espírito, So, in that place, walk in the Holy Spirit. que talvez deveria ser, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. We need to learn how to listen to the voice of the Holy Spirit. Nós iremos andar no Espírito quando ouvirmos aquilo que o Espírito fala aos nossos corações. So we can walk in the Holy Spirit when we understand what the Holy Spirit is talking to your ears. Talvez no final da minha vida, que eu não sei quando, I don't know the last time of my life, I don't know when. eu possa eleger este versículo como um dos meus favoritos. But maybe I can take this verse, one of my favorites. Apocalipse 2:7. So the book of Revelation 2:7. Quem tem ouvidos, The one that have here, hear what the Holy Spirit is saying. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito The one that have diz. the ear, listen what the Holy Spirit says. Irmãos, o Espírito Santo fala. The Holy Spirit speaks. Ele disse: separai-me Saulo e Barnabé. It says to separate Saul and Barnabas. E de acordo com a experiência de cada um, So according to the experience of each of them, essa fala pode ser this same may be, até mesmo literal. we can just be literally. O Espírito Santo pode falar com você e uma pessoa no seu lado pode não ouvir. So the Holy Spirit can speak to you. Somebody who is by your side will not listen. Irmãos, o Espírito Santo fala. So the Holy Spirit speaks. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. We need to hear the voice of the Holy Spirit. Eu li uma frase há talvez quase 20 anos e essa frase me impactou até hoje. So I heard the phrase that said that 20 years back, this has an impact on me till now. E ela foi tirada do discipulado, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. So this is taken from the discipleship, so the Lord God and do His will. E a frase diz: se alguém não consegue reconhecer a voz de Deus ou a voz do Espírito, If somebody is not able to recognize the voice of the Holy Spirit or the voice of God, está com problemas em sua vida espiritual. he has a problem in his spiritual life. Porque é suposto nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito. We should learn how to hear the voice of the Holy Spirit. Jesus disse em João capítulo 10: So Jesus said in the book of as John chapter 10, minhas ovelhas ouvem a minha He voz. said, my sheep, they hear my voice. Eu as conheço e elas me seguem. I know them, they follow me. De modo nenhum elas seguirão a estranhos, They're going to not follow the strange. porque conseguem reconhecer a minha voz que a voz do estranho. Because they are going to recognize my voice, not the voice of the strange. Uma vez eu fui evangelizar num lugar ali arredores da cidade de Praia. So there was time I want to evangelize them. Surrounded of prayer. Nós tínhamos um ponto de pregação em todas as quintas-feiras à tarde. So we have the point of revelation every Thursday afternoon. E era uma comunidade rural. It just shows the people of the Para village. pessoas que fazem criação de animais. So the people of the village, the people that have this house. Então um dia eu cheguei na casa de uma senhora e eu precisava de estabelecer uma ponte, de algo, né? De uma oportunidade para pegar e deixar e fazer. So I want to that place. I just want to have this opportunity to preach the gospel to that lady. Então eu perguntei à senhora: I asked the lady, como é que foi o seu dia? how is your day? E ela disse: não, foi bem. She said, God, which is good. Eu acabei de chegar de buscar os animais que foram para o pasto. I just came just to take my animals as was down. E eu perguntei: mas como é que a senhora faz? But I didn't say,
where to hold on. E eu disse, mas se fosse eu But if it is me, a ir buscar esses animais, that just to gather all those o animals, senhor disse, he said, that is pastor, never try. Falou, por quê? Falou, pastor, isso é um engenhoso, But so pastor, they don't know you, they don't know your voice. Falei, minha série, mano, isso está. But so the lady, do you know such things in the Bible? Jesus falou, mano, se sua filha depois se pôs, etc. Então pega aquele He said cenário. that Jesus said his sheep, they know his voice. I just took that scenarios. Começa a evangelizar. I start to evangelize. Acho que até hoje I said till o the Senhor abre portas em casa como um tempo de estudo. so the woman, she just opened the door of how to have her studies in the As house. minhas ovelhas são ouvidas minha voz. So my sheep, they listen my voice. No mês de setembro ouve voz do Espírito Santo. We need to hear the voice of the Holy Spirit. Paulo disse, o Espírito Santo me revela. So Paul said the Holy Spirit revealed. Filipe disse, o Espírito Santo disse a Filipe, So the Philip, encosta, ele estava a dizer, encosta este carro. he said that just put on the chariot down there. E o Espírito Santo disse, separai-me Saulo e He Barnabé. said that separate Saul and Barnabas. Portanto, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. We need to understand the voice of the Holy Spirit, to hear the voice of the Holy Spirit. Eu não consigo vos explicar. I don't know how to explain. Isso tem que ser uma experiência pessoal, That should be the personal experience, de intimidade, the intimacy. para perceberes que de facto é o Espírito Santo que está a falar. So to know the fact that the Holy Spirit talking to you now. E quando o Espírito Santo verdadeiramente fala, But when the Holy Spirit truly speaking, você não terá dúvidas. you're not going to have a doubt. Muitas vezes ouvimos a nossa própria voz Sometimes we can just listen to our own voice, e até a voz do inimigo. but sometimes we can just see that the voice of the enemy also. Mas se nós andarmos intimamente com Deus, But if you are walking closely to God, nós conseguiremos distinguir essas vozes. we are going to be able to know this voice. Dizem que as pessoas que trabalham no banco, We said the people that work in the bank, eles não perdem tempo tentando conhecer as notas falsas. so they don't know the fake note. They don't spend too much Eles se time. aprimoram na nota verdadeira. They just know the truth. Estudam a nota verdadeira. So they study the Buscam ter uma familiaridade com a nota, conhecer todos os detalhes da nota. just know all the detail of the true note bank. E assim que colocarem as mãos na nota falsa, So as you put the money into the fake money, irão sentir. they will feel it. Porquê? Porque estão familiarizados com a nota. Because they are so used with the true money. É claro, às vezes tem que fazer um teste ou outro, But mas sometimes they can do the text or another. então vamos nos aprimorar em aprender a ouvir a voz do Espírito We Santo. should just know how to know the voice of the Holy E nós Spirit. saberemos distinguir a voz do Espírito com as nossas vozes e com a voz do So diabo. that we can know the voice of the Holy Spirit. Porque Our também voice quer and the falar. voice of the demon. Aos nossos corações. So talking to our heart. Em terceiro lugar, The third place. nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. We should not put the Holy Spirit to be silent. Nós não devemos apagar o Espírito Santo We de should not Deus. extinguish the Holy Spirit. Efésios 4:30 diz: The book of Ephesians chapter Não 4. entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. So don't put the Holy Spirit of God to be sad, that we see to the day of the redemption. 1 Tessalonicenses 5:19 diz: So the book of the 2 Thessalonians chapter 4. Não apagueis o Espírito, Don't extinguish the Holy Spirit. não extingais o Espírito. Don't extinguish the Holy Spirit. Nossas atitudes às vezes podem entristecer o Espírito Santo. But sometimes we can make the Holy Spirit to be sad. Podem afastar o Espírito Santo de Deus. We can just push away the Holy Spirit. A Bíblia diz que The Bible said, por causa de muitas desobediências, because of so many disobedience, o Espírito Santo se afastou de Saul. so the Holy Spirit just move away from Saul. E Sansão também. Some. A Bíblia diz que ele não se apercebeu de que o Espírito de Deus já não estava mais com But ele. the Bible said that he did not understand that the Holy Spirit was not more with him. Davi, quando pecou, David, when he committed the sin, ele orou. he prayed. No Salmo 51 ele In the book diz: of Psalms 51, he said, Não retires de mim o teu Espírito. don't take away your Holy Spirit. Não te afastes da tua presença. Don't take me out of your presence. Por quê? Why? Porque o Espírito Santo pode se entristecer Because the Holy Spirit can be sad. e pode se afastar de nós. He can just move out from us. E a Bíblia diz: Não entristeçais o Espírito Santo. He said, don't put the Holy Spirit to be O sad. Espírito Santo quer tomar o total controle das nossas
escreve e diz que o Espírito que habita em nós So the book of James says that the spirit that dwells in us, tem ciúme. so he's jealous. Tiago 4:5. So the book of O James, Espírito 4:5. tem zelo por nós. So they have the zeal in O us. Espírito Santo quer tomar o controle das nossas The Holy vidas. Spirit wants to take control of our Ele life. não quer dividir a sua glória com He ninguém. don't want to divide His glory to Ele anyone. quer que sejamos completamente seus. He wants to be to completely to Him. Portanto, Therefore, que Deus nos ajude may God help us a não entristecer o Espírito Santo. to put the Holy Spirit to be sad. A Bíblia nos mostra, The Bible shows us primeiro de forma clara, in a clear way, o único pecado que não tem perdão. so the sin who does not have forgiveness. Embora de forma indireta, talvez existam outros. So indirectly, maybe there is other sins. Se eu não perdoar o meu irmão, If I don't forgive my brother, Deus não irá me perdoar. God is not going to forgive me. De certa forma, a falta de perdão também não tem perdão. In certain sense, the lack of the forgiveness, if we not Mas a have, Bíblia diz, the Bible says, Deus irá tolerar qualquer blasfémia contra Jesus e contra Ele, God is going to forgive all the blasphemy against Jesus, against Him. mas contra o Espírito Santo. But against the Holy Spirit, Ele disse não. He said, no, Tem hipótese. there's no way, No way. no way. Tem way. Hebreus 6, 4 a 6. The book of Hebrews 6, 5 to 6. Diz que se alguém, depois de ter experimentado a Deus e andar com Deus, So if somebody just walk with God, se afastar, just move out, será como que impossível voltar a iluminar essa pessoa. Portanto, nós vamos ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Hebreus 6, 4 e 6. so the book of Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Para terminarmos, Just to close our service. a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. The Bible says we should be filled up with the Holy Spirit. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós. Another thing is the Spirit to dwell in us. Estarmos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. So we have been sealed with the Holy Spirit today on redemption. É sermos filhos de Deus. We become the Son of God. Mas outra coisa é sermos cheios do Espírito In the Santo. other way is to be the full of the Holy Spirit. Nós precisamos ser cheios do Espírito. We need to be filled up with the Holy Spirit. Efésios 5:18. The book of Ephesians chapter 5:8. E não vos embriagueis com vinho, Don't be drunk with wine, no qual há dissolução, mas enchei-vos do but Espírito. just filled with the Holy Spirit. Enchei-vos do Espírito Fill Santo. up with the Holy Spirit. Sejam cheios do Espírito Let us Santo. be filled up with the Holy Spirit. Jesus, quando ele ressuscitou, When Jesus, when he ressuscitated, se encontrou com os discípulos. he met his disciple. Ele disse em João capítulo 20: He said in the book of John chapter 20, paz seja convosco. that the peace be with you. E ele soprou sobre eles He just blew on them. e disse: recebam o Espírito He Santo. said that receive the Holy Spirit. Quando o Espírito Santo desceu aqui em Atos capítulo 2, So in the book of Acts chapter 2, a palavra de Deus diz que todos foram cheios do he Espírito. said that all of them are filled of the Holy Spirit. Todos, All of them. não alguns. There is no song. Todos. All of them. Deus quer que todos, Elia, So God wants all of us. que todos sejam cheios do Espírito So Santo. the all of them to be filled of the Holy Spirit. Joel capítulo 2 diz: The book of Joel chapter 2 says, naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. he said that I'm going to pour my spirit upon all the flesh. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Your son and your son, they're going to prophesy. Os jovens terão visões. So the youth, they're going to have a vision. E os velhos sonharão. The elders, they are going to have the dream. E Deus chama o povo ao arrependimento. So God, they called the people to repent. E Ele diz até as crianças de colo. He said that even the children on their home, the home of their mothers, Que até eles deveriam se arrepender. they should be, Para que Deus pudesse fazer algo. so that God can do something. Portanto, ser cheio do Espírito Santo não é só para o pastor. Just to be filled of the Holy Spirit is not only Não é pastor. só para os dirigentes músicos. This is not only to the musician. Tem que ser cheio do Espírito Santo. So you should be full of the Holy Spirit also. You should be full of the Holy Spirit. Me? Que é só para vermos de junta.
It's not only the church board. Não é só para os professores da escola dominical. It's not only the church of Todos. all of us. Kids. Sabe o que é? Praise. Já não se imagina But could you imagine that se tudo nós if all of us for cheio do Espírito Santo. we are filled up of the Já Holy se Spirit? imagina o que a igreja tem ser. Do you mean that all the churches have Já se been? imagina o que Deus pode fazer através da nossa vida ali nessa So cidade. this is that what God is going to do through our life here in the city of Santa Maria. Mesmo tudo que usa If we know all the things Mariano, o que tem acontecido. that all that's been happening, Últimas notícias. so the news that we have here, Já se imagina se tudo nós for cheio do Espírito imagine Santo. that if you, all of us were filled up with the Holy Spirit, Já se imagina o que Deus pode fazer. do you imagine that what God can do? Já se imagina o que nos culto de oração está sendo. So do you come in our service of prayer? Se tudo nós for cheio do Espírito If Santo. all of us were filled up with the Holy Spirit, Mas em primeiro lugar, nunca também oração. so first place we are not coming to prayer meeting. Só que também, When we come to the prayer meeting, depois também ele abre a boca. it just look like we are just afraid to open our mouth. Investir em Espírito Santo. We need to be filled up with the Holy Spirit. E isso é urgente. This is urgent. Senão não está bom. But if not, we are going to die. A superintendente Lenisa, no nosso encontro com os pastores, So the superintendent of in the meeting with the pastors, ela disse que nós estamos vivendo de herança. they said we start to live here in the heritage. Nós herdamos aquilo que aqueles que vieram antes de nós semeavam, pagavam o We preço. just said that we have the heritage of the people that came before. We said we just pay the price. Mas se nós não administrarmos a herança, If we don't know how to administer the things we have heritage, um dia ela vai acabar. so one day it's going to finish. Se continuarmos a viver do passado, If we are continuing to live from the past, um dia nós iremos morrer so one day we are going to die. espiritualmente. Spiritually, we are going to die. Portanto, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. So we need to be filled up with the Holy E Spirit. quando eu digo nós, eu me incluo também. Eu preciso ser So when cheio. we say that we, that include myself, we need to be filled up with the Holy Spirit as well. Só Deus sabe quanto eu tenho pedido, orado. Deus me ajude, eu quero It's ser only cheio do God- Espírito Santo. It's only God that knows how long I've been praying. God, I need to be filled up with the Holy Spirit. Tem coisas que se eu fosse cheio do Espírito Santo, nunca consigo desprender. So if not God fill up the Holy Spirit, you cannot just put Precisamos ser things. cheios. We need to fill up. Pastor, Pastor. basta ser cheio. How can we fill up? Atos capítulo 4, versículo 31. So the book of Acts chapter 4:31. Tendo eles orado, So they prayed. tremeu o lugar onde estavam reunidos. So the place that was garden was shaking. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. All of them they are full of the Holy Spirit. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. All of them they are full of the Holy Spirit. Os discípulos que receberam o Espírito Santo aqui em Atos capítulo 2 estavam em oração. So the disciples said it was in the prayer. Nós não seremos cheios do Espírito Santo se nós não orarmos. If we cannot be filled of the Holy Spirit, if we not pray for the Holy Spirit. Eu tenho sonho. I have a dream. Não um sonho de Martin Luther King. It's not a Martin Luther King dream. It's my dream. It's his dream. Okay? I dream. And my dream is... One day... Um dia. Ter um sonho no dia de hoje muito de oração. So I have a dream that when they have this, the service of prayer will fill up. Cheio. Fill up. Fill up. Essa semana não consegui ver. So this Friday I was not able to Estava come. com uma exposição, crise de espírito. So I was just losing sleep. Gasta mais da vez que canto, você tem que nariz. So just close my eyes and whip my nose. Fica na casa, passa a nada. So I decided to stay at home so that I'm not going to spread anything past to other people. Mas entra na minha quarta, fecha na porta, como foi assim, preciso junto com esse. So I said I closed my doors and I'm going to need to sit together with them. Irmãos no Cristo. So brethren, we need to pray. E minha conclusão é, My conclusion is, claro que isso é de forma abrangente. but as I said, it's a wide list. Se nunca se também mora ali, If you are not praying here, talvez por uma pessoa na casa. that means that you are not praying at home. Claro, isso é genérico. Sabe, tem pessoas que moram na casa, But I know that there are people that pray at tem home. suas limitações físicas. So they have some physical limitations. Uma hora, 7h30, 8h30. But just come to pray, so Sexta-feira, uma vez por semana. just once in a week. E em seguida orava todo dia. So these people are praying every day, Every single day. every single day. Todo dia. Toujours. Every single day. Todos os dias. So todos. Precisa orar. We need to pray. Jesus falou em João 6:63.
So the book of John 6:30 A carne para nada aproveita. so there is harmless. The flesh, there is nothing for O flesh. Espírito é o que vivifica. It's the spirit is the one that revive. E ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. So the word I'm telling you is the spirit and life. O Espírito Santo é conhecido como o Espírito da verdade. So the Holy Spirit is known as the spirit of the Ele truth. guia da verdade. He's going to lead the truth. Muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo apenas ouvindo a pregação da palavra. So many people that are filled of the spirit Quer ser cheio do word. Espírito Santo? So if you want to feel of the Holy Spirit, Mergulhe na palavra. just dive in the word. Guarda a palavra no teu So coração. keep the word in your heart. Ore. Pray. Busque a Deus. Seek for God. Jejue. Fasting. Será cheio. You are going to be filled up. No passado, ser cheio do Espírito Santo era um requisito para entrar no ministério. So the past, the fill of the Holy Spirit is a requirement. João Batista era cheio desde o ventre. They said that he was so filled up in the womb of his mother. Pedro foi cheio do Espírito Santo. So Peter was filled of the Holy Spirit. Estevão, quando estava prestes a morrer, estava cheio do Espírito Santo. Even when he was about to die, he was filled of the Holy Spirit. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paul was a man full of the Holy A Bíblia Spirit. diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito He said Santo. Barnabas was a man full of the Holy Spirit. Por que nós queremos fazer a obra do Senhor na carne? So why would you want to do the work of God by flesh without the Holy Spirit? Convida a igreja. I just want to invite the church to stand up. Nós iremos cantar o coro So we are going to sing the song e orar and pray. para que Deus nos ajude So the Lord can help us a andar no Espírito, to walk in the Spirit, a ouvir a voz do Espírito, to hear the voice of the Holy a Spirit. não entristecer o Espírito Santo Don't put the Holy Spirit to be sad. e a sermos cheios do Espírito. And to feel of the Holy Spirit. Começar em mim. Starting from me, Nós precisamos ser cheios do Espírito. we need to be filled of the Holy Spirit. Zacarias 4:6. The book of Zechariah chapter 4 says, Não por força, it's not by strength, nem por violência, it's not by violence, mas pelo meu Espírito. but it's just in the Spirit. Muitas coisas irão acontecer somente pelo poder do Espírito So Santo. many things will not happen through only through Somente the power of the pelo Holy Espírito. Spirit. It's not by the Spirit. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? So how many want to be filled of the Holy Podes Spirit? vir aqui ao altar. If you can just come here on the altar, we are going to pray. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Father, I want to be filled of the Holy Spirit. Vamos cantar. Enquanto cantamos, podes chegar ao altar So as we are singing, you can just come in the altar. e nós iremos orar. So we are going to pray. Amém? Amen. Espírito Santo de Nordeste, Espírito Santo de amigos, renova minha vida como o sol, dá poder a meu coração. Espírito Santo, Santo Deus, vem morar na minha vida. Espírito Santo, em ti. Espírito Santo de meu Deus, Espírito Santo, meu amigo, renova minha vida como o sol, dá poder a meu coração. Espírito Santo, Santo Deus,
Lord, God, to Holy Spirit to visit us. Oh, Pai, ajuda-nos a ser cheio do Espírito Father, Santo. help us to be full of the Holy Spirit. Solta nosso coração, ó Then Deus. fix our heart, Com God. cheiro, ó Deus. So you know that Joga esse a nós algum caminho mau. this is the wrong Guiar-nos a vereda de justiça. So that is the right. Purifica nosso coração. Purify our Para heart. tudo aquilo que tem desagradado bom. So anything that Que is tem not pleasing, entristecido o Espírito Santo. that make the Holy Spirit to be Tudo aquilo que sad. tem sido barreira, obstáculo. Anything that is not to be Para ser obstacle. cheio do Espírito Santo. Be filled of the Holy Spirit. Seja retirado agora em nome de Jesus. Move in the name of Jesus. Aviva a igreja, Deus. Revive your church. Aviva a obra. Revive your work. Reacende o chama na nossa vida. Just let your fire Aquece, ó Deus, nosso coração. warm our heart. Avivar, ó Deus. Revive us. Despertar, Senhor. Wake us up. Acordar, Senhor, agora em nome de Keep us Jesus. in the name of Jesus. Para o experimente, para o viver aquilo que tem para nós. So that we can live what we have. Visita, Pai amado, Deus, que esse sanidade. Father, visit those people. Toque nosso coração. You know their heart. Avivar, ó Deus. Revive. E diz o Espírito Santo. Fill them with the Holy Spirit. Vocês volta a palavra. So that the word. Volta a oração. So that bring the prayer. Volta, Deus, a comunhão do amor. So come us. Volta primeiro ao amor. Come to the Passa, Father. Senhor amado, para nós que sabia tudo, me All deriva. of us here. Passa, Deus amado, na congregação. The congregation of Nós tudo não precisa ser cheio do Espírito all of Santo. us need to be Nós tudo não precisa para um nível mais profundo de intimidade com o amor. Nós tudo não pode ser, Deus amado, com visitação, com poder amar, com fogo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Visita a igreja, Deus, em nome de Jesus. Despertamos, Senhor, traz experiência espiritual da nossa vida. Traga em nossa hora de conforto. Deus, despertamos, Senhor, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, disse sobre a igreja, disse sobre o povo. Vem como um fogo, aquece nosso coração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, eu te suplico, Pai amado, aviva a igreja, aviva o homem, Senhor. Repreende, Senhor amado, qualquer ação do inimigo. Tudo aquilo que tem atrapalhado a ação do Espírito Santo de Deus, cai por dentro agora, em nome de Jesus. Aviva o povo, Senhor. Aviva, Deus, desperta a igreja. Eu quero tomar posse de poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Basta por nós, fortalecido, com presença, amor, cada comando nós, gratidão, fica por nós, força do Espírito, vem morar a nós, força do Espírito, fica por nós, força do Espírito. Procura ser cheio do Espírito Santo. Hallelujah. Procure ser o poder do Espírito Santo. Receive the power of Jesus vai Jesus. exercer poder do alto. So this is Está the sendo power from above. virtude. Deus espera de nós, linda Santa Maria. God is waiting from us. Santa Maria só espera para nós. Santa Maria Só espera a manifestação dessa So igreja. what the manifestation of this Quando church? sair dessa condição de frio e morno, So this one letter to this deixa condition. Deus avivar. So let God revive Para us. fazer aquilo que tem chamado nós para fazer. So you don't know what Amém. He has called us to do. Deus abençoe cada um de nós. May God bless you. Que graça do nosso Senhor Jesus May Cristo. the grace of our Lord Jesus Amor de Christ, Deus Pai. the love of God A Father, comunhão do Espírito Santo the fellowship of the Holy Spirit, esteja por tudo em nós. be with all of us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Esse Pai abençoado por Deus tudo. Blessed be for all. Cuidado toda cidade, vitória, evangelismo. E Deus te abençoe. May God bless you. Amém. Amen. Louvado seja. May God